Olá, tudo bem? A passagem para a excelência é de muito fácil adaptação. Moral flexível, que fazia parte de sua tese filosófica e cujo tema era a importância dessa faculdade para um viver saudável. Minto para permanecer com a dignidade intacta. Tudo o que fazemos é porque temos nossos motivos e acreditamos neles. E escrevo o meu epitáfio, que deverá ser lido aos alunos que estudarão o meu corpo. Se tiver paixão, vale. É pouco, preciso acrescentar. Sim, e assim sacralize a vida. Em universidades onde impera o formalismo mecânico, o pedantismo e o academicismo, não há memória da ausência do compartilhamento do ninho. E o que é belo pode não ser perfeito? Eu te poemo, tu me versificas, nós nos poesiamos. Ela ri sorrindo. Bem, pessoal, hoje nós vamos ter um programa um pouco diferente do que a gente vem fazendo ao longo desse tempo. Em vez de falarmos sobre um livro determinado ou alguns livros, como já fizemos, faremos melhor. Falaremos com o autor das belas frases que eu acabei de ler para vocês, que é o autor do livro Dueto de Cores Nuas, e com o subtítulo Existência em Prosa Poética. O Dr. Cláudio Bacellart. Vamos conversar com ele e saber de onde o Dr. Cláudio trouxe tanta beleza para o mundo. Essa parte acadêmica eu não gosto, até porque isso é meio enrijecido o pensamento, né? Você tem que fazer parte de uma série de coisas. Para escrever um artigo acadêmico é muita formalidade, você se sente preso. Isso aí não compartilho muito, não. Eu considero esse o primeiro mesmo. Teve outros que estão bem inacabados, enfim, mas esse é o primeiro. Eu escrevi por paixão mesmo, né? Eu simplesmente tinha uma necessidade de escrever. Eu comecei a escrever coisas meio sem nexo, e aí fui gostando, me envolvendo cada vez mais, e aí de algo pequeno, frases, parágrafos, mini contos, contos, aí saiu o romance. O título passou por várias transformações, tinha a ver com suores insanos, que não era meu, essa palavra, eu escutei de alguém falar espontaneamente, eu achei muito bonito. A opinião das pessoas foram muito importante para mim, porque haviam críticas construtivas. Foi a partir disso que eu fui me desenvolvendo. Em 99, eu escrevi um conto. E esse conto tem a ver com o capítulo Pipoca. Mas chegou um determinado momento que em 2001, que eu quis algo maior. Eu acho que um romance é mais tocante e eu gostaria de tocar outras pessoas. E aí eu fui costurando, digamos assim, os contos, né, de forma a ficar algo coeso, uno, mas ao mesmo tempo, coincidentemente, eu pensei que cada capítulo poderia ser lido individualmente. Eu imaginava que a pessoa poderia ter preferência por determinados capítulos e, após ler o livro, buscar um capítulo em especial, como se fosse um conto independente, né? Então eu fui construindo essas duas coisas, um romance uno, mas que fosse feito de vários capítulos, entre aspas, independentes. Sempre foi difícil para mim
colocar o que eu sentia no papel. Então eu colocava, relia, melhorava, pedia opiniões, conversava com pessoas. Então o que se chamava no século passado de teste da gaveta, né, que era, no caso, a pessoa datilografava, guardava o manuscrito na gaveta, relia posteriormente, eu fiz isso muitas vezes, né? Tinha que colocar o que eu estava sentindo no papel. E aí depois, havendo essa necessidade de trabalhar o que estava escrito no papel, deixar algo legível, preocupação fundamental que eu sempre tive e sempre me preocupava quando eu pegava a opinião das outras pessoas, era saber se elas estavam sendo tocadas pelo que eu escrevia. Porque, para mim, se algo não toca, cai no esquecimento. Às vezes eu atendia os pacientes, chegava em casa, eu queria colocar no papel, mas eu não me sentia, digamos assim, suficientemente emocionado para escrever emoções, para passar emoções. Eu colocava um filme que eu gosto muito, que é Além da Linha Vermelha, e pegava uma cena muito tocante, que tem uma música maravilhosa, via aquilo me emocionava e me facilitava de eu escrever. Por exemplo, claro que não foi sempre assim, mas por vezes facilitava muito eu já estar emocionado. Eu brinco dizendo que eu vou fazer uma biologia, que é um segundo livro complementando esse, trazendo a adolescência de Pétala e Branco e eles mais idosos. Quando eu era adolescente, estava chateado com minha mãe, eu cheguei a cogitar de sair de casa e ir morar com a minha namorada como caseiro, trabalhando como caseiro. Eu não tinha dinheiro para pagar aluguel, então seria uma forma. Pode ser uma biografia no sentido de várias coisas que eu penso, que eu sinto, que eu vivenciei, pessoas que eu vi, questões existenciais, questionamentos existenciais que mexiam comigo e ainda mexem. Seria uma forma autobiográfica, ou tem a ver com a minha história de vida, digamos assim, né? O meu pai, ele nasceu na roça e ele falou que de vez em quando eles e os irmãos brincavam com a mula. Mas sem violência, só consensual. Para essa realmente não é muito bom. Eu demorei esse tempo todo porque, primeiro, eu não tinha pretensão de publicar, né? Não me atraía muito. O que me atraía era essa necessidade de colocar palavras no papel de forma interessante, que tocasse as pessoas. Durante esse tempo também, questões de estudo, profissão, questões de problemas pessoais, de saúde, foram postergando, né? Mas é claro, eu mesmo, nesse segundo livro, não quero demorar tudo isso, de jeito nenhum. Eu acho que para uma pessoa que esteja iniciando o seu livro, ela tem que decidir, né? Ela vai escrever com qual propósito, né? Vai escrever com um propósito de querer ser famoso, algo que é meio impossível no Brasil, ganhar dinheiro com o livro, algo também meio impossível. Qual é o seu propósito? O que te leva? Você está escrevendo por status? Ou você, enfim, isso é uma questão bem importante. A partir dessa questão respondida e de outras, você pode ver. Se você quer escrever um livro padronizado, você compra um livro com dicas de livro e em um mês acho que você escreve um livro. Então você precisa decidir, ter essas questões verdadeiramente respondidas para que você possa, no seu intento, saber melhor até onde vai, até onde vale a pena. No meu caso, que eu tentei escrever um livro que eu chamo de artístico, que eu chamo de drama, que eu tinha essa pretensão, digamos assim, de tocar profundamente o leitor, eu imagino que ele está mais
por um sentimento de tristeza. O sentimento de tristeza também ajuda muito a pessoa a se aprofundar nas suas análises do mundo, na sua crítica. Tem mais essa coloração um pouquinho mais triste, né? Eu despertei também o interesse de escrever alguma coisa acadêmica, né? Então, eu não sei, talvez eu escreva esse texto acadêmico, que é algo que eu observei na clínica e que ninguém escreveu a respeito, né? Então isso realmente está me deixando bem entusiasmado. Tem um título, tem as ideias do segundo livro, principalmente a adolescência do Branco e da Pétala. O Branco é uma pessoa que tinha uma condição social muito boa, ele abandona tudo isso para cuidar de cachorros e depois vai conhecendo a Pétala. Enfim, tem algumas ideias anotadas, né? O título, um título para que eu tenha ideia do que seja aquilo lá, tem a ver com medulas etéreas, alguma coisa assim, mas que com certeza vai ser diferente. Então tá assim, não tem prazo, mas vai sair. Gosto muito dos Irmãos Karamazov, O Processo do Kafka. Gosto muito do Raduan Nassar, da Lavoura Arcaica, Um Copo de Cólera. Gosto da Clarice, Uma Aprendizagem, O Livro dos Prazeres. Então, de forma geral, esses são os meus preferidos e uma boa parte, uma grande parte dos livros do Mia Couto também. Eu gosto muito de filosofia e o Branco tem umas questões lá filosóficas que podem ter a ver comigo. Mas eu acho que eu peguei um homem mais másculo, imaginei o Clive Owen, que é um ator bem másculo, tem uma voz forte, para dar cara para esse personagem, né? Inclusive, enquanto eu escrevia, eu às vezes tentava fazer um exercício dramatúrgico de incorporar o personagem para que a fala saísse, porque senão vai ficar uma fala do Bachelard para a Pétala e para o Branco e até com algum outro personagem muito semelhante, né? A Pétala, eu pensei muito na Cate Blanchett, atriz que eu gosto, em alguns papéis femininos que ela fez, e de uma pessoa que conheci, que era bem solta, bem livre, bem tranquila, e eu fui observando em outras pessoas, e aí eu quis fazer um certo apanhado, né? Então, para mim não foi tão difícil criar esses personagens. A dificuldade mesmo foi colocar no papel. São poucas pessoas que foram tocadas pelo livro, e você é uma delas. Isso tem um significado muito importante para mim, e também você que também escreveu. Então você sabe a dificuldade para nós escrevermos, como é difícil, e a gente precisa de uma certa coragem também, porque é uma exposição e todo mundo vai vir criticar a gente, né? Então eu agradeço a você a oportunidade e parabenizo pelo seu livro.